Estamos ao vivo. Quê? A gente está ao vivo. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso evento Geoparques em Ação. Então, essa palestra vem de uma parceria com o Programa de Educação Tutorial PET, Educação Física do UFSM, com os Geoparques Quarta Colônia e Caçapava, Esperanes Unesco. Então, é através dessa parceria que o nosso objetivo é auxiliar no desenvolvimento de ideias e ações com um acréscimo significativo na constituição e no incremento de atividades de lazer e recreação nesses espaços de preservação ambiental que esses dois projetos prezam. Então, aproveitem a palestra. Eu vou passar a palavra agora para a Carisa. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Carisa Tamioso, sou graduanda do curso de Educação Física e Licenciatura, recentemente integrante do PET-EF. E após essa introdução, então, da Selena, eu queria dar as boas-vindas a todos aqui presentes. Sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar conosco, então, as palestrantes, nossas convidadas do projeto Geoparque em Ação. Patrícia Freitas, ela que é a chefe da subdivisão de Geoparque, Pró-Reitoria de Extensão UFSM, e a bióloga mestre em Geografia, Natália Uber. Sejam bem-vindas, sintam-se à vontade. Só antes de iniciar, então, eu gostaria de salientar também para o pessoal que está nos acompanhando, para deixarem suas dúvidas e interagirem conosco ali no chat, até para uma melhor construção do nosso conhecimento. No final, então, da palestra, a gente vai repassar esses questionamentos às palestrantes e tenho certeza, então, que será uma palestra de muita aprendizagem. E passo a palavra, então, para a Patrícia e para a Natália, e bom evento a todos. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Patrícia, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Eu peço que é o Felipe, né? Acho que está no backstage. Tá bom. Só confirme para mim, por favor, quando estiver no modo apresentação. Tá ok? Tá ok, Paty. Tá, então eu vou começar. Bom, então, pessoal, boa noite. Muito obrigada a todos vocês, todos e todas que estão conectados conosco aqui de noite, assistindo a nossa fala sobre geoparques. Obrigada também aos que se inscreveram e tiveram interesse pelo assunto. Eu vou começar falando que eu confesso para vocês que eu sou uma apaixonada pelo tema. É um prazer para mim falar sobre isso. E eu espero que ao final da nossa explanação, além de ter uma melhor compreensão sobre o que é geoparque, sobre a implantação desses geoparques aqui próximos de nós, vocês sejam também contagiados e desperte vocês a querer conhecer, pesquisar, trabalhar, passear, enfim, nesses locais. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do roteiro da nossa fala de hoje, minha e da Natália. A gente vai começar falando sobre os geoparques da forma institucional, quem é o responsável, como é feito. Além disso, a gente vai falar também sobre o que é um geoparque mundial da Unesco e as ações desenvolvidas. Deixa eu passar aqui. Bom, institucionalmente, deu um trava-língua aqui. Os geoparques, eles estão organizados desta forma que está na tela, tá? O Geoparque Quarta Colônia, ele é tocado pela UFSM e pelo Condesus. O Condesus é o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia. E na Quarta Colônia já foi instituído o Comitê Gestor, que é a entidade que vai passar a assumir a gestão do Geoparque Quarta Colônia. O Geoparque Caçapava também vai ter esse comitê, mas está em fase de implantação. E o Geoparque Quarta Colônia já tem instituído esse comitê e tem representantes da sociedade civil, do poder público e também da universidade. Bom, já o Geoparque Caçapava, quem toca o projeto é o UFSM e a Unipampa. Lembrando que temos um campus da Unipampa, um campus da Unipampa em Caçapava do Sul. Então, é uma parceria bem importante essa proposta ser delineada e projetada e desenvolvida com a Unipampa. O Geoparque Caçapava, então, ele está na fase de implantação do comitê gestor, ele está sendo tramitado na Câmara de Vereadores.
tá? E da mesma forma que o Geoparque Quarta Colônia, ele vai ter representantes da sociedade civil, do poder público, e a UFSM também terá sua participação nesse comitê gestor, que futuramente vai ser quem vai gerir o Geoparque. Isso não quer dizer que as universidades vão se retirar dessa instituição, dessa construção e também da gestão, da participação de tudo nos geoparques. Vai continuar, porque é um projeto a muito longo prazo. Depois, ao longo das nossas falas, vocês vão perceber isso. E, além disso, na UFSM, há a subdivisão de geoparques, que trabalha com essas duas propostas. Então, cada instituição tem a sua maneira de fazer a sua participação no Geoparque, né? O Condesus tem lá as funcionárias, né, que trabalham com o Geoparque Quarta Colônia. A UFSM tem a subdivisão de Geoparques, que trabalha com as duas propostas. E a Unipampa, o projeto é institucionalizado dentro da Pró-Reitoria de Extensão, tá? E aí, vocês podem está nos perguntando, por exemplo, o que as universidades ganham se envolvendo com a implantação de um geoparque. É que, através da extensão universitária, as universidades se envolvem e desenvolvem projetos focados nas demandas das suas comunidades. Esses projetos têm como objetivo o desenvolvimento regional. E um geoparque ele tem um enorme potencial de alavancar o desenvolvimento regional. Além disso, é uma gama enorme de áreas envolvidas, áreas de interesse envolvidas para estudo, pesquisa, extensão, envolve professores, alunos, tais. Então, é muito interessante e instigante, né, para as universidades estarem envolvidas. Como eu falei, são muitas áreas de conhecimento que podem ser envolvidas. Hoje, por exemplo, a gente está falando de geoparque para o público da educação física, não é? Mas, por exemplo, se o pessoal do curso de matemática, vamos dar um exemplo, se o pessoal do curso de matemática nos procurasse para participar do Geoparque, com certeza seria possível. Por exemplo, a gente pensaria em algum trabalho, um projeto nas escolas, um reforço escolar, algo focado, por exemplo, para as Olimpíadas de Matemática, algo assim, porque é só um exemplo que eu estou citando, tá? Mas como contempla áreas diversas, isso é real, pode acontecer de diversas áreas fazerem parte do Geoparque e pode acontecer, não, acontece. Então, voltando ao exemplo da matemática, né? O que tem a ver com o Geoparque? A gente sabe que todo e qualquer movimento, investimento para melhorar a qualidade de educação traz benefícios para a comunidade. E melhorias para a comunidade é um objetivo do Geoparque e da extensão universitária. Então, melhorar, desenvolver o seu território, que não só tem rochas e fósseis, esse território tem pessoas. Então, o Geoparque se preocupa em desenvolver essas pessoas, em melhorias para a qualidade de vida dessas pessoas, e a educação é um dos eixos, tá bom? Bom, aqui nós temos um pouquinho dos números. Em 2018, 2019, foram 18 projetos fomentados pela Pró-Reitoria de Extensão da UFSM. Em 2020, foram 39 projetos. Em 2021, 37. Então, a cada ano, a Pró-Reitoria de Extensão da UFSM lança um edital para que coordenadores de ações se inscrevam nesse edital e executem as suas ações dentro da proposta de Geoparque, entendeu? Eles ganham bolsas, principalmente os recursos são para bolsas e transportes. E aí esses projetos das mais variadas áreas, eles são executados nesse território, do Geoparque Quarta Colônia e do Geoparque Caçapava. Além disso, a Unipampa também lança editais anualmente. O ano passado, acho que foram 10 projetos sendo feitos no Geoparque Caçapava, e esse ano tem 8 projetos sendo executados. Isso aí quer dizer para vocês que, olha só, fazendo um cálculo, 37 projetos da UFSM mais 8
da Unipampa, isso aumenta, né, muito mais a nossa possibilidade de chegar, de trabalhar na comunidade, fazer ações muito legais, muito interessantes naquelas comunidades. Então, abre um leque maior ainda de oportunidades e de ações sendo feitas. Esse ano, por exemplo, no nosso edital, a gente citou áreas prioritárias que a gente gostaria, né, que fossem trabalhadas por esse projeto, justamente porque a gente necessita focar um pouquinho mais. Depois eu vou explicar para vocês por que a gente precisa focar um pouquinho mais nessas ações, né? Mas recebemos muitos projetos interessantes que estão sendo executados e vão auxiliar no todo da implantação dos geoparques. Bom, além disso, em 2019 foram 150 envolvidos diretamente da UFSM, pessoas envolvidas da UFSM, na execução, na implantação, no desenvolvimento, no planejamento desses geoparques, entre 150 pessoas entre alunos, professores e técnicos, e em 2020, 545 pessoas, e esse ano nós não temos os números ainda, porque os projetos eles começaram a ser executados agora esses projetos de extensão agora em junho, tá bom? Então a gente não tem esses números. Valores dos recursos despendidos em 2019 foram 40 mil reais, 2020 170 mil e 2021 estão previstos 244 mil reais. Isso basicamente bolsas, transportes e alguns recursos para material de consumo, mas já é um aporte bem interessante. Vamos passar aqui. Aqui a gente pode ter um exemplo, vocês podem ver as áreas de atuação, como eu falei anteriormente, são muitas e bem diversificadas. Todas essas áreas aqui nós temos ou já tivemos ações e projetos sendo executados dentro do Geoparque Caçapava e do Geoparque Quarta Colônia. Então, educação física, paleontologia, história, geografia, tecnologia de alimentos, design, artes visuais, administração, geologia, direito, arquitetura e urbanismo, comunicação social, turismo, patrimônio cultural, arquivologia, direito, pedagogia, agronomia, artes cênicas, eletrônica e computação, telecomunicações, relações internacionais, engenharia florestal, ciências contábeis, técnico industrial, técnico em gestão ambiental e técnico agropecuária. Então, são muitas áreas, todas elas dá para encaixar ações a serem feitas nesses territórios, nessas comunidades. Bom, então agora eu vou tentar explicar para vocês o que é exatamente um Geoparque Mundial da Unesco. É um território que obrigatoriamente tem um patrimônio geológico singular e de importância internacional. Depois, quando a gente falar um pouco mais sobre os atributos de cada um dos territórios de Caçapava e também da Quarta Colônia, vocês vão entender melhor o que é isso, esse patrimônio geológico singular. Mas eu posso dizer para vocês que ele é o primordial para ser um geoparque. Se não tiver isso, não adianta nem começar a conversar sobre isso. Bom, então o geoparque em si, ele é uma estratégia de desenvolvimento local envolvendo as comunidades locais. E aqui eu queria reforçar um pouquinho sobre a importância da comunidade local nesse contexto. Em um geoparque, os costumes, a cultura local, as riquezas naturais, o patrimônio arquitetônico, o artesanato, a gastronomia, os atrativos turísticos, tudo isso é considerado, é promovido, é conectado, é valorizado. É essa a ideia, vocês entenderam? A gente fala que é um território vivo. Então, não é só dar importância para a geologia, para o desenvolvimento turístico, não. É se importar com as demandas daquela comunidade, entenderam? Com a cultura, com os costumes, é olhar para aquele território como único
e compreender e se adaptar àquelas demandas e ir trabalhando com aquela comunidade, envolvendo tudo isso, gastronomia, artesanato, os atrativos, tudo isso, tudo em uma estratégia só. Bom, além disso, é um território que tem uma identidade, patrimônio natural e cultural comum. É o caso da Quarta Colônia, por exemplo. São 9 cidades diferentes, mas elas têm o quê? Uma identidade, patrimônio natural e cultural em comum. E, além disso, recebe o certificado, o selo de qualidade atribuído pela Unesco. Como acontece isso? Como que um geoparque recebe o selo da Unesco, né, atestando que é um geoparque? Bom, a Unesco ela tem os seus próprios requisitos, né, para dar esse selo para um geoparque. O território, então, ele tem que cumprir com esses requisitos para receber o selo. Então, lembrando que o principal requisito e primordial é aquilo que nós falamos, que eu falei, que é o patrimônio geológico singular. Tem o patrimônio geológico singular? Então vamos conversar. Bom, outros requisitos são, por exemplo, plano de gestão, trilhas interpretativas, site, programa de educação, infraestrutura turística, etc. Uma série de requisitos que vão pontuando ali se o território tem, não tem, tá mais ou menos. Então, nessa tarefa de cumprir, né, esses requisitos, a gente vai envolvendo diversas áreas de conhecimentos, como eu citei anteriormente, só para citar como exemplo, né? Então, para vocês verem o quanto é amplo e quanto nos dá a possibilidade de trabalhar com diversas áreas. Claro que não tem como atender todos esses requisitos, tá? São diversos, assim, aproximadamente 100, mais ou menos. Mas a gente elege prioridades e vamos trabalhando com cada um deles, tentando nos esforçar para conseguir cumprir o máximo, né? Eu até costumo brincar dizendo que, mesmo que o geoparque ele não seja efetivamente um geoparque, né? Eu até bato na madeira, mas mesmo que, vamos supor que, né, que não seja, ele já deixa um legado incrível nessas comunidades, né? Porque muitas ações legais são feitas, projetos executados, capacitações. Então, muita coisa já foi feita, muita coisa será feita, e só isso já é um avanço, já nos traz desenvolvimento, já traz desenvolvimento para esses locais. Bom, então, como vocês podem ver, o geoparque não é um parque, né? Não é um parque, ele não tem cercas nem grades, ele é todo um território, ele é todo um município. Em Caçapava, por exemplo, ele é todo o município de Caçapava do Sul. Na Quarta Colônia, ele é toda a região, toda a Quarta Colônia, incluindo as 9 cidades, tá? Então, muitas pessoas se confundem, né? Dizendo, quando eu vou poder ir lá visitar o geoparque, falando no sentido de parque, né? De entrar em um lugar, de pagar o ingresso e entrar. E isso não é bem assim. É, na verdade, uma estratégia de desenvolvimento, uma iniciativa de desenvolvimento local, onde inclui todo esse território, tá? Mas, claro, que em cada um dos lugares tem uma sede, né? Uma sede onde um prédio, algo físico, né, construído, em cada geoparque obrigatoriamente tem que ter uma sede, não vai ser diferente na Quarta Colônia e em Caçapava, que também vão ter as suas sedes. Deixa eu passar aqui. Bom, além disso, os geoparques, eles são uma opção de desenvolvimento para desenvolvimento endógeno. E tem também alguns eixos que são norteadores, são importantes, em que a gente deve focar mais e trabalhar. São eles: o patrimônio geológico e geomorfológico, ele deve ser muito bem trabalhado, promovido, preservado. Esse é um ponto muito avaliado pela Unesco. Eles querem saber como o geoparque promove a geoconservação. A gente tem que promover isso e tem que falar sobre o assunto e
E isso tem que estar muito, muito claro, como nós promovemos a geoconservação. Além disso, o patrimônio natural e cultural, da mesma forma, promover a divulgação, a valorização desses patrimônios. E no território, como eu falei, tem pessoas, né? A sua cultura, seus costumes, tudo isso deve ser levado em conta, preservado, enaltecido e respeitado. Então, o patrimônio natural e cultural é muito importante ser valorizado e preservado. A educação. Obrigatoriamente, o Geoparque precisa ter programa de educação e projetos voltados para a educação, quer seja, por exemplo, focado para professores, para os estudantes, capacitações, melhoria na qualidade do ensino, enfim. É um eixo que precisa ser trabalhado, tá? Exige que seja trabalhado esse eixo, o eixo da educação, e é importante também que se dê um foco a mais para a educação ambiental. O turismo de forma sustentável e que promova a geração de renda, já entrando no próximo eixo ali da apresentação, que cita a geração de renda. Trabalhar para que o turismo esteja mais bem estruturado, que o território ofereça produtos e serviços turísticos de qualidade, que ofereça também ao visitante souvenirs, por exemplo, que ele encontre e que ele tenha essa oferta de produtos e serviços turísticos de qualidade. E que tudo isso oportunize novos negócios e iniciativas, gerando trabalho e renda para a população local. Tá bom? Bom, então agora eu gostaria de passar para a Natália, para ela falar especificamente sobre o Geoparque Quarta Colônia, né? Por que o Geoparque Quarta Colônia e também citar algumas ações. Obrigada, Paty. Então, pessoal, como vocês viram anteriormente com a fala da Patrícia, o Geoparque ele precisa ter alguma característica, algum patrimônio geomorfológico ou paleontológico, no caso da Quarta Colônia, que tem essa riqueza de fósseis ali encontrados, né, dos 9 municípios da Quarta Colônia, que são Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do Polesne e Silveira Martins. Dos 9, em 4 já foram encontrados fósseis pelo CAPA, que é o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM. E isso quer dizer que dentro de toda a região, inclusive aqui em Santa Maria já foram encontrados fósseis, também podem existir esses fósseis. Então, isso é o que dá a possibilidade da região da Quarta Colônia ser um geoparque. Além dos fósseis ali encontrados, né, que testemunham as mudanças ambientais do planeta dos últimos 250 milhões de anos, até mais, que pega todo o período Triássico ali, que são os antecessores do Jurássico, também a gente conta com a beleza indescritível, né, das paisagens da Quarta Colônia, a abundância de água, de seus rios, de suas cascatas, e a cultura muito bem preservada dos imigrantes, não só italianos, porque a Quarta Colônia não é só de imigração alemã, né, apesar de ter esse nome, mas a gente também visa valorizar com o Geoparque a imigração de todas as culturas que já estão presentes no Geoparque, seja italiana, alemã. A gente procura também, a gente vai querer valorizar os quilombolas, os indígenas, os pequenos produtores, enfim, os produtores rurais. Então, o Geoparque engloba tudo isso. E é por isso que a Quarta Colônia tem a possibilidade de ser um geoparque. Pode passar. Então, como um dos eixos também para ser um geoparque, a gente, na UFSM, junto com o DESUR e junto com uma demanda da comunidade da Quarta Colônia, a gente promove alguns eventos e a gente também, através de algumas demandas, a gente vai criando os projetos de extensão, né? Nesse caso, da Jornada Interdisciplinar de Formação de Professores em Educação Patrimonial, foi uma demanda da comunidade da Quarta Colônia, dos professores e professoras, da comunidade escolar, do ensino básico, de todos os municípios da Quarta Colônia, que estavam exigindo uma demanda para a universidade da gente realizar capacitações sobre educação patrimonial dos 9 municípios. Então, em 2020, foi em fevereiro de 2020 que aconteceu a primeira jornada. Foi uma jornada presencial, onde teve o foco somente professores da Quarta Colônia que puderam participar,
E alguns de Caçapava também se fizeram presentes, né, Patrícia? Alguns também, algum pessoal de São Borja, mas o foco principal sempre foram os professores da Quarta Colônia, porque a jornada, ela trouxe temáticas sobre cultura, história, paleontologia da Quarta Colônia. Então, o material base dessa jornada era a educação patrimonial do patrimônio natural e cultural da Quarta Colônia. Natural incluía também não somente os fósseis, como a geomorfologia da Quarta Colônia, e o cultural incluiu a arqueologia, história e cultura da Quarta Colônia. Como teve um grande sucesso, com mais de 200 pessoas, cerca de 220 pessoas na primeira jornada, na edição presencial, o pessoal já resolveu fazer uma segunda jornada virtualmente no último ano, ainda em 2020 também, e ela durou de 17 de julho a 25 de setembro, ou seja, foram 11 encontros, todas as sextas-feiras, e a gente tem mais de 12 mil visualizações no YouTube, se vocês quiserem conferir, sobre diversos temas. A gente teve convidados internacionais da Unesco que vieram falar sobre os geoparques e sobre as perspectivas dos geoparques, tivemos o pessoal da comunicação, tivemos o pessoal das línguas, além de todos aqueles outros primeiros temas que foram aprofundados na segunda jornada. Pode passar, Paty. E agora, depois ali perto da Jaia, a gente vai ter uma terceira jornada, e dessa vez já está com um tema definido, a gente só não está com as inscrições ainda definidas para quando a gente vai abrir, que se intitula Antigos Espaços e Novos Tempos, Identidades, Diferenças e Desafios. Sempre o público-alvo dessas jornadas serão os educadores e educadoras da Quarta Colônia. Porém, a partir da segunda jornada, com a edição virtual, a gente conseguiu abrir para profissionais e universitários, enfim, estudantes de todo o mundo. Inclusive, tem pessoal de Portugal fazendo, teve pessoal do Brasil também, do Nordeste, pessoal de outros geoparques também, que quiseram participar, foram certificados, foram cerca de 480 certificações já na última. Então, se vocês se interessarem também, eu acho que é um evento de grande valia, assim, para a educação e para a formação de professores, para quem estiver fazendo licenciatura, né? Pode passar, Paty. Também outro programa educativo que a gente teve, na realidade não um programa, um projeto, na Quarta Colônia, foram as oficinas de canoagem, como ações de extensão sob a coordenação do professor Luiz Fernando Coza Lemos, e onde os bolsistas, finais de semana, eles iam para o Rio Soturno, em Nova Palma, através de tudo isso financiado, entre aspas, e fomentado, né, pelos geoparques, pela Pró-Reitoria de Extensão. E a gente até chegou a dar 3 bolsas, um mês para ele, e os outros meses a gente continuou com 2 bolsas sempre, os bolsistas sempre no sábado e sexta-feira, sextas e sábados, iam para Nova Palma, ficavam o dia inteiro lá, ficavam assessorando e também realizando a educação patrimonial, porque acabava realizando essa conexão não só da monitoria, do ensino da canoagem, mas da valorização da natureza em volta, gerando essa conexão, né, não só da cultura, do esporte, mas também da preservação da natureza. Pode passar. E o nosso principal evento, que aconteceu a última vez presencialmente em 2019, foi o Paleodia. E a gente pretende, não sei, a gente não sabe, né, se um dia a gente vai poder manter esse formato, mas a gente gostaria de trazer para vocês o que a gente já fez, né, até aqui, que é um dia em São João do Polese, né, no Capa, em que as famílias levam crianças, enfim, de todas as idades, e jovens também aparecem por lá, adultos, e adoram, no fim todo mundo adora o Paleodia, e realizam-se oficinas, não somente sobre paleontologia, mas também acontecem trilhas de observação de aves, trilha até o topo do Morro do Capa, ali, que é o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, se encontra junto com o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, que é o CONDESUS, e a visitação dessas monitorada, né, das pessoas ali ao Museu do Capa, também a oficina de escavação de fósseis, teve também a oficina de escultura e desenhos,
Então, a gente pretende voltar um dia com o Paleodia. Provavelmente agora em 2021 vai acontecer uma edição virtual do Paleodia. E a gente espera também, se um dia vocês quiserem conhecer lá e um dia estiver aberto já de novo o CAPA, vocês estão convidados a conhecer, é só falar e mandar e-mail que a gente agenda lá. Pode passar, Paty. Entrando na parte do patrimônio natural, o Geoparque ele não só vive do patrimônio cultural, nem somente do patrimônio geológico, né? O patrimônio natural também entra. E o Monte Grappa, ele engloba não somente o patrimônio natural, ele é uma unidade de conservação, que é o Parque Natural Municipal Monte Grappa, em Ivorá, mas ele tem um sentido muito, assim, muito carinhoso, assim, com o pessoal da região, porque ele é um local de encontro de religiosos. Ele tem uma via sacra, que tem cerca de 15 capitéis, que são pequenas capelas construídas até chegar ao topo do morro. E no topo do morro tem uma capela que se encontra a Nossa Senhora della Guardia, e ela foi trazida da Itália. Então, tem toda essa questão, além da religião, tem toda essa questão também das promessas, né, que as pessoas fazem lá, da fé, e também é um contato, né, maior que as pessoas têm com a natureza dentro do município, dentro da cidade, praticamente, porque tu mal sai da cidade e já está dentro do Parque Municipal do Monte Grappa. E em 2020 agora, a professora Suzane Marcuso, através do projeto de extensão também, realizou o plano de manejo do Monte Grappa, porque uma unidade de conservação tem que ter o plano de manejo. E também, além disso, eles propuseram o Bosque da Memória Miraserra. O que é esse bosque? Eles vão plantar diversas árvores lá na frente, nativas, que vão, como homenagem e como um recanto assim, de memórias, né, às vítimas do Covid e às vítimas da KISS também. Então, é um local assim, muito especial para a Quarta Colônia e é uma das únicas, junto com o Parque Estadual da Quarta Colônia, né, unidades de conservação da Quarta Colônia. Pode passar. Também, a gente tem outro patrimônio que é importante, que é o nosso patrimônio natural e cultural, que são a gastronomia, né? E a gastronomia não envolve somente a gastronomia da cultura italiana, da Quarta Colônia, as nossas massas que a gente adora, mas também envolve o consumo do que é nosso. E nesse caso, a professora trouxe um projeto de extensão que visa o cultivo e o incentivo, né, à produção de espécies frutíferas nativas, além da produção de receitas dessas espécies. Ou seja, aí tem uvaia, aí tem butiá, aqui tem um sorvete de uvaia, que foi produzido até por uma sorveteria aqui de Santa Maria, inclusive ainda vende, se quiserem contato depois só para pedir para mim. Jabuticaba, biscoitos, enfim, uma variedade de receitas que podem ser feitas com as nossas espécies nativas. Pode passar, Paty. O que são os geoprodutos? Geoprodutos são produtos que são inspirados no nosso patrimônio geológico. E, nesse caso, a Cutelaria Menegassi, que é da Quarta Colônia, ela lançou essa coleção de facas artesanais com a temática dos fósseis encontrados em Agudo. Pode passar, Paty. Aqui na questão do turismo também, a gente está com o Laboratório Green e o Condesus se reunindo junto com a PRE para a realização da sinalização turística da Quarta Colônia. Pode passar. E também a gente teve o lançamento esse ano no nosso site turístico. Vocês podem visitar em geoparquequartacolonia.com.br e lá vocês encontram diversas fotos da região, além de conteúdo sobre paleontologia e todos os fósseis que já foram descobertos na região, a história, etc. Pode passar, Paty. Eu acho que daí vai para essa parte. Né? Obrigada. Bom, eu vou assumir de volta aqui a apresentação. E agora eu vou falar mais especificamente para você sobre Caçapava do Sul, sobre o Geoparque Caçapava.
Por que Caçapava do Sul? Basicamente é porque Caçapava, então, tem presença de rochas sedimentares e marinhas continentais muito antigas, de mais de 500 milhões de anos. E elas estão expostas em áreas de grande beleza cênica e alta relevância ecológica, como as Pedras das Guaritas e a Serra do Segredo. São chamados esses locais, né, as Guaritas, a Serra do Segredo, nós chamamos de geossítios. Então, Caçapava possui muitos e vários geossítios, tanto alguns apenas de interesse científico e outros de interesse geológico, científico e turístico. Por exemplo, as Pedras das Guaritas e Serra do Segredo, elas também têm interesse turístico. Aqui, essa foto é de uma paisagem nas Guaritas. Bom, aliado a isso está a presença nos sedimentos de seus arroios de fósseis de animais extintos da megafauna, em especial as preguiças gigantes. A preguiça gigante, então, ela adotamos mais ou menos como um mascote do Geoparque Caçapava, e tem quem for a Caçapava pode ir no campus da Unipampa, no jardim da frente do campus, tem uma réplica em tamanho real da preguiça gigante, no qual os fósseis foram encontrados em Caçapava do Sul. Bom, além disso, tem espécies vegetais raras e endêmicas do bioma Pampa, além de comunidades humanas tradicionais, como indígenas, quilombolas, pecuaristas familiares, que completam esse cenário singular na América do Sul. Bom, basicamente é isso. Aqui eu volto a citar aquela questão falada antes, que é do patrimônio geológico singular, que aqui, então, a gente justifica aquele critério exigido para ser um geoparque. E, além das rochas, das riquezas naturais, tudo isso estão e formam paisagens muito lindas. Quem ainda não conhece, eu convido a conhecer e não vai se arrepender. A foto ali já dá um spoiler. Bom, além disso, Caçapava é considerada, através de uma lei estadual, a capital gaúcha da geodiversidade, o próprio nome já diz, né, uma grande diversidade de rochas, o que faz com que pesquisadores da área de geologia, geofísica, vão e sempre foram, há muitos anos, em Caçapava para fazer esse tipo de rocha, porque as rochas, além de haver essa diversidade, elas estão expostas, dá para visitar, dá para conferir, dá para estudar e pesquisar, enfim. Vamos passar aqui. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre ações do Geoparque Caçapava. E a primeira é ligada, então, à educação física. Aqui a gente tem uma visita do professor Luiz Fernando e seus alunos, Luiz Fernando Cuoso Lemos, com seus alunos da educação física, e teve o acompanhamento de uma guia local da empresa Guaritas Geoturismo. Essa ação, ela foi a ação de um projeto de extensão do professor, chamado Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde em Caçapava do Sul. Aqui, através das fotos, vocês podem ver que foram feitas práticas, né, de esportes contemporâneos. E Caçapava, ela tem um grande potencial, ela é muito procurada para a prática de turismo de aventura, escalada, trilhas, cicloturismo, que mais, rapel, voo livre, é muito legal, a cidade é muito procurada nesse sentido. Vamos passar aqui. O Geodia, assim como o Paleodia da Quarta Colônia, Caçapava, então, promove o Geodia. É um dia dedicado, então, ao conhecimento científico, à divulgação da geologia, das belezas naturais, dos atrativos. Ele é organizado desde 2015. Esse ano vamos para mais uma edição. E é em parceria com a Unipampa e a Prefeitura Municipal. Normalmente é na praça. Em 2019, que foi a última vez que nós fizemos ele presencialmente, ele foi feito na Praça Central e também na Unipampa. Lá na Unipampa tinha algumas atrações que tinham que ficar mais assim, com proteção, né, porque podia chover, enfim, mas eu sei que foi muito legal, nós tivemos um excelente movimento, tanto na praça quanto na Unipampa. Foram 2 dias de evento, 2019, aqui estão as fotos.
numa sexta e num sábado. Na sexta, a gente teve um excelente público das escolas que se deslocaram até lá para fazer as atividades. Então, na praça, e tanto na praça quanto no Pampa, são várias atividades acontecendo simultaneamente, contação de histórias, caça aos fósseis, pinturas, pé de lata. Ali o pezinho não dá para ver muito bem, mas o pezinho tinha pezinhos da preguiça gigante, brincadeiras. Além disso, tem as excursões para lugares como Guaritas, Pedra do Segredo, City Tour, trilhas. É um evento muito legal mesmo. Ano passado ele foi feito de forma online, né? Então a gente ofereceu palestras, roda de conversa, teve uma programação intensa online por uma semana, e esse ano eu espero que a gente consiga realizar essa edição desse ano realizada de forma presencial. Vamos torcer. Então, enfim, são muitas atividades bem interessantes. Aqui. Bom, nós tivemos uma participação efetiva na criação da unidade, na proposta de criação da unidade de conservação no Parque Municipal da Cascata. É muito importante que na área do geoparque, desse território, haja uma unidade de conservação. Então, agora, Caçapava do Sul já conta com essa unidade de conservação. Futuramente, o parque vai receber investimento em infraestrutura, né, turística, demarcação de trilhas e tudo mais. Vai ser bem interessante. Já é um local visitado, né, mas ele pode melhorar com relação à infraestrutura turística. Aqui eu gostaria de citar duas iniciativas que surgiram após esse movimento da implantação do geoparque. Então, é o Hostel Guaritas e a Guaritas Geoturismo. Ambas estão super envolvidas com a proposta de geoparque, são iniciativas super parceiras. O Guaritas Hostel, então, ele surgiu como uma opção de hospedagem na região das Guaritas, que não tinha nenhuma opção de hospedagem, só havia um pouco depois na região das Minas do Camaquã, que fica um pouco depois das Guaritas, né, que tem hotéis, mas nas Guaritas em si não havia. É muito bonito. Tem a parte do hostel, também tem cabanas com deck, com lareira, bem bonitinhas as cabaninhas, e além disso oferece um geocafé. Um geocafé que é de encher os olhos, parece ser uma delícia. Eu só de encher os olhos para mim mesmo, porque eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, eu quero em breve. Bom, e a Guaritas Geoturismo é uma agência de turismo receptivo, tá? Que organiza, que recebe os visitantes de Caçapava e leva eles para conhecer as belezas do município. Tem várias opções de roteiros. E, além disso, eu queria destacar que a Ana, a responsável pela Guaritas Geoturismo, ela é geóloga. Então, ela faz sempre uma boa contextualização sobre a geologia local e está sempre buscando novos roteiros que envolvam esses atrativos, né? Atrativos ligados ao geoturismo, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre geoprodutos, né? A Natália falou os geoprodutos citou alguns geoprodutos da Quarta Colônia, eu vou citar de Caçapava. E geoprodutos, então, são produtos, né, produzidos no território, e eles devem fazer referência às características do local, eles devem ter a identidade local, tanto a da geodiversidade, do patrimônio natural, cultural, as paisagens. Deve ser algo que a gente logo veja, né, a identidade local. Bom, e aqui a gente tem um exemplo de um geoproduto que também vem das Guaritas. Seguimos falando sobre as Guaritas. É da Novelaria Santa Marta, ela vende novelos de lã, e esses novelos, eles têm um tingimento natural com plantas nativas do bioma Pampa. É um produto local, sustentável e 100% natural. E muito bonito, como a gente pode ver nas fotos. Aqui a gente temos mais uma definição, né, de geoprodutos. Então, a gente pode dizer que são produtos com identidade local elaborados no território, podendo ser artesanal, semi-industrializado, industrializado, para o consumo humano ou para souvenirs. É muito interessante ter como souvenirs para os visitantes, não é? E eles contribuem para o desenvolvimento das capacidades locais e permitem dinamizar as pequenas economias. Então, aqui a gente tem o exemplo, novamente, da lã, né, lá de Caçapava do Sul, da novelaria.
as cucas, né, típicas da quarta colônia. E aqui também, aqueles quadrinhos, eles são feitos por uma artesã de Caçapava do Sul, e ela faz com flores nativas secas. É muito legal essa técnica que ela usa e fica um trabalho lindíssimo. O turismo, nós temos o site do Geoparque Caçapava, eu convido vocês para entrar no site, lá nós temos os geossítios, os atrativos turísticos, informações sobre o Geoparque, publicações, contatos e tudo mais. Outra coisa importante, atualmente, esse é o único site disponível e atualizado que na internet que constam informações turísticas sobre Caçapava do Sul, tá? Aqui, então, são algumas outras informações que você pode encontrar, tanto no site da Quarta Colônia quanto Caçapava, eles têm publicações e de materiais didáticos. Então, no Quarta Colônia fica na aba publicações e Caçapava, Geoparque Caçapava, materiais didáticos. É interessante dar uma conferidinha, por exemplo, no de Caçapava tem um guia de geomonumentos de Caçapava que é muito legal, tem fotos legais e bastante informação. Bom, então, como formalizar, né, uma candidatura de um geoparque a Geoparque Mundial da Unesco? O ano passado, nós tivemos uma assinatura das cartas de intenções, tanto do Geoparque Quarta Colônia quanto do Geoparque Caçapava. Essas cartas de intenções foram assinadas por todas as autoridades, né, desses territórios, todas as autoridades das entidades parceiras, né, desse território, e através do Itamaraty foram enviadas à Unesco. E então, a partir daí, nós nos tornamos aspirantes a Geoparque. Então, atualmente, o nosso status é de Geoparque aspirante, tanto Quarta Colônia quanto Caçapava. Depois disso, né, nós temos que trabalhar em um relatório chamado dossiê. Nós já estamos trabalhando nesse relatório, constando tudo que nós fizemos, tudo que nós pretendemos fazer, ações, fala também sobre os territórios, o que os territórios oferecem, e esse relatório nós pretendemos enviar em novembro para a Unesco. Então, a partir desse envio de relatório, nós somos oficialmente candidatos a Geoparque Mundial da Unesco. A Unesco vai receber, avaliar e vai vir nos visitar. E aí, né, ganhamos os selos de geoparques. E o trabalho não para, né, pessoal? Depois tem mais trabalho pela frente, mas no momento é esse o plano, tá bom? Bom, aqui algumas possibilidades, né, expectativas para esse ano. Nós temos o edital de fomento aos geoparques, né, como eu falei, que os projetos eles iniciaram a maioria em junho, então tem muitos projetos legais acontecendo, tanto em Caçapava quanto na Quarta Colônia sendo executados. O Progredir é um recurso que foi recebido pelo Geoparque Quarta Colônia, exclusivamente para capacitação de pessoas de baixa renda, 1.080.000, exclusivamente para isso, tá? A pandemia, ela super atrapalhou, né, a execução desses valores, não teve como fazer durante a pandemia, porque realmente o público são pessoas de baixa renda, então tem que ser presencial. Mas em seguida já deve começar a execução, os valores já estão todos, né, de posse da UFSM, a gente está vencendo algumas questões burocráticas também bem complicadas, mas em seguida a gente espera já começar a executar esses valores. Além disso, nós temos algo que aconteceu recentemente, né, o Geoparque Caçapava lançou o edital para certificação de parceiros, e nós tivemos vários inscritos, então estamos atualmente com 46 parceiros, dentre apoiadores, iniciativa parceira e geoproduto. Qual é a diferença? Apoiador é qualquer empresa, iniciativa, clube, entidade que queira ser um apoiador.
Então, ele se inscreveu e ele ganhou o selinho. A iniciativa parceira, ela é aquela iniciativa que tem uma relação, ela tem que ter uma certa identidade com o território, tá? Então, por exemplo, é o hotel que fica no geossítio, é o artesão que trabalha que comercializa, que produz um produto que tem identidade local, então ele tem que trabalhar com essa identidade local e divulgar isso. Então, essa é a iniciativa parceira, é aquela que tem tem identidade com o território, tá? E o geoproduto, nós já falamos para vocês o que é um geoproduto. Então, agora, esses que candidataram, né, que se inscreveram o seu produto para ganhar o selo de geoproduto, vão poder usar esse selinho. Então, nós temos os quadrinhos que nós mostramos, que vão poder usar, nós temos o geocafé, nós temos o novelo de lã, nós temos chocolates, biscoitos, diversos produtos que vão poder estar usando, então, a partir de agora, esse selo. E a Quarta Colônia também vai lançar o edital em breve, tá? Para conseguir também para ter a certificação dos seus parceiros. Além disso, né, a gente tem ótimas expectativas, né, para o turismo pós-pandemia. Eu acho que vai movimentar esses locais, porque as pessoas, né, estão um pouco sedentas, assim, querendo viajar, passear. E esses locais que a gente está falando, tanto Caçapava quanto Quarta Colônia, eles têm um tipo de turismo, né, que é o turismo de base local, turismo de natureza. Então, eu acho que as pessoas vão buscar mais esse tipo de passeio. Muitas pessoas acho que ainda vão demorar um pouco, né, para sair, assim, fazer grandes viagens de avião, e vão dar preferência àquelas viagens, aqueles passeios que elas possam ir de carro com a família. Então, é o tipo de turismo que nós temos aqui na nossa região, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, tá? São artigos que falam sobre esse turismo pós-pandemia, que falam que são essas as tendências, e eu acho que para a nossa região é bem interessante. Bom, então aqui eu deixo os nossos contatos, convido vocês para nos seguir nas redes sociais, tanto o Geoparque Caçapava quanto o Geoparque Quarta Colônia, tem Instagram, tem Face, temos um conteúdo bem interessante no YouTube também, os sites, tá? Então, nos sigam, cliquem no sininho também, para ficar bem atualizados das ações que a gente faz, e seguimos à disposição para trocar ideias, para quem tiver quem tiver alguma dúvida, quem quiser mais informações, a gente segue à disposição. Muito obrigada. Agora, se tiver alguma pergunta, né, eu sigo à disposição. Vou fechar aqui. Ótimas falas, creio que foram muito esclarecedoras, né? Que ajudou a contribuir para um olhar mais abrangente e até perceber a importância da riqueza que os geoparques eles carregam, né? Tanto em aspectos geológicos, paleontológicos, patrimônios cultural, enfim, essa interação com a educação também achei muito incrível, e todas as ações que estão ocorrendo, né, para que esse desenvolvimento local ocorra, né. Eu vou ver se tem algumas perguntas aqui e já passo para vocês. Deixa eu só olhar aqui. Aqui chegou uma pergunta da Mariana Sacol. Boa noite, excelente palestra. Como o campo da educação física pode colaborar com o projeto Geoparque quando se trata da sustentabilidade? Bom,
como a gente viu ali, né, já tivemos ações da área da educação física, tanto em Caçapava quanto Quarta Colônia. Então, eu acho que isso pode ser ainda melhor fomentado, pode acontecer mais ações nesse sentido. E eu acho que toda ação que envolva o contato com a natureza, que desperte a preservação da natureza, tudo isso é sustentável. Então, nesse sentido, eu falei também um pouquinho, né, sobre Caçapava ali, que tem um potencial para turismo de aventura. Tudo isso é praticado ao ar livre, em contato com a natureza. E a gente sabe que essas pessoas que são ligadas, por exemplo, ao esporte de aventura, elas também são muito ligadas à preservação da natureza, tem esse cuidado. Então, eu acho que isso deve ser fomentado, deve ser valorizado nos dois territórios. Exato, muito bom. O Juliano Alves, considerando a perspectiva interdisciplinar, que colaborações a educação física poderia trazer para propostas no projeto Geoparque? Eu acho que já falei um pouquinho sobre isso, né? Mas dá para pontuar melhor. Sempre dá para encaixar projetos, né? Então, a educação física a gente pode pensar, por exemplo, as Olimpíadas estão aí, né? E tem modalidades assim bem interessantes assim para a gente se espelhar, para a gente ver e também inspirar, né? O pessoal das escolas. Eu acho que dá para trabalhar nas escolas, tanto de Caçapava quanto Quarta Colônia. Além de outros projetos que já acontecem, lá em Caçapava, por exemplo, o COMPIR, que é o Coordenadoria Municipal da Promoção da Igualdade Racial, ela ganhou recentemente um edital de fomento, né, para atletismo, sabe? Então, quem sabe unir essas duas iniciativas, né, que se complementam. Então, né, olha só, isso é interdisciplinaridade, né, um projeto, uma coordenadoria que promove igualdade racial, fazendo trabalho, né, sobre atletismo, junto com as escolas, a gente podendo unir a educação física. Então, são várias possibilidades. A gente também se baseia muito olhando as demandas que aparecem para nós, das comunidades. A gente recebe, eu falei muito também dos critérios da Unesco, mas a gente também recebe demandas da comunidade. Então, a gente procura atender essas demandas. Aí, por exemplo, a gente tem essa parceria com o COMPIR, tem a parceria com a educação física, dá para unir isso, dá para fazer uma parceria legal. Eu acho também que, só complementando a Paty, a gente poderia relacionar os esportes na natureza com a interpretação ambiental, né? A questão da escalada também poderia trazer alguma coisa, algum outro professor junto com a geologia, por exemplo. A questão da interpretação, da observação de aves, por exemplo, as trilhas com observação de aves. Trazer, por exemplo, o idoso para o geoparque, o deficiente, enfim, desculpa, eu usei a palavra errada, a pessoa com deficiência. Então, a gente tem que fazer essa conexão de pensamentos aí, pensar junto com a educação física. Eu acho que a gente tem muito potencial a ser explorado, e isso eu acho que vai de um trabalho em conjunto, realmente. A gente, como técnicas, né, nós somos técnicas, e a gente trabalha na administração dos geoparques. Eu acho que junto com os professores, profissionais de cada área se unindo, vocês vão conseguir pensar numa coisa bem bacana que vai poder ser colocada em prática com certeza, porque já acontece em outros geoparques, e a gente pode ser também inovador, né? Tanto nessa questão, por exemplo, da promoção da igualdade racial com o atletismo, enfim, outros exemplos que podem ser pensados. Acabei de pensar em outro exemplo também, com a ideia da Nath, surgiu outra ideia, por exemplo, trilhas interpretativas que foquem na geoconservação, isso feito com alunos de escolas, né, levar eles para alguma prática de exercício físico na natureza, e falando sobre a importância da preservação, a importância da geoconservação, isso feito com turmas de escolas, né? Isso dá como é que eu vou dizer,
é uma sementinha plantada ali, né? Porque trabalhar com crianças é muito enriquecedor, é muito enriquecedor. Eles levam a sério e eles não esquecem. Então, pode ser um projeto legal. Exato. Muito obrigada. Vou passar para outra aqui. Larissa Bonfada, boa noite. Que atividades a educação física pode realizar juntamente com o Geoparque no contexto da pandemia e no retorno presencial? O retorno presencial, infinitas possibilidades. Turismo de aventura, caminhadas, atletismo, vários projetos com escolas, por exemplo, né, como eu já citei. E eu acho que no online a gente teve que se adaptar, né, todo mundo foi assim, mas acho que a gente acabou fazendo muitas coisas interessantes, né? Então, acho que dá para pensar em, por exemplo, lives sobre o assunto, sobre atletismo. Por exemplo, Caçapava tem um bom arquivo de passeios virtuais que dá também para ser revisto, passeios de bike virtuais, entendeu? Então, dá para investir um pouco, a gente parece que fala sempre em dinheiro, né? Mas dá para pensar nesses passeios virtuais, de repente, feitos de bicicleta, feito a pé, uma trilha, né? Que vá filmando e depois coloque isso na rede, ou ao vivo, alguma prática ao vivo, e colocando na rede, também dá para ser feito, né? Com certeza. O Felipe, o que é necessário para um geoparque ter o selo da Unesco? Bom, principalmente ele precisa ter um patrimônio geológico singular, como eu falei, algo expressivo e que tenha relevância internacional. Então, Caçapava tem as rochas e a Quarta Colônia tem os fósseis. Então, isso aqui já está ok, já pode partir para as próximas etapas. E aí vai cumprindo outros requisitos, né? Alguns são mais prioritários que outros, por exemplo, trabalhar com educação é prioritário, trabalhar com geração de renda, trabalhar com sustentabilidade, meio ambiente, o que mais? Turismo, desenvolvimento turístico. Então, são áreas mais prioritárias, né? Mas, como eu falei, são vários eixos. Mas, basicamente, isso. Precisa cumprir esses requisitos, né? E aí, depois, enviar a candidatura para a Unesco. É a Unesco que analisa e certifica. Perfeito. Aqui tem uma complementação do Yuri. Ele colocou: a educação física pode contribuir com a diversidade local e elaborar trabalhos que desenvolvam as brincadeiras e heranças sociais com o intuito de promover questões sociais e ambientais, buscando o resgate cultural das brincadeiras desenvolvidas pelos familiares, idosos e habitantes locais. Perfeito. Mais Ótima uma ideia. pergunta. Radija, boa noite. Como a engenharia ambiental pode contribuir nas atividades do Geoparque? Caçapava do Sul, por exemplo, tem engenharia ambiental, né, no curso da Unipampa tem, e já houve até algumas contribuições no sentido da unidade de conservação, né, que alguns estudos tiveram que ser feitos, e ainda tem algumas coisas a se fazer. E outra coisa, por exemplo, a gente recebe, como eu falei, a gente recebe demandas da comunidade, a gente tenta encaixar essas áreas. A gente recebeu algumas demandas, por exemplo, da Emater, para encontrar para poços artesianos, também para verificar a qualidade da água. E isso também é uma coisa que a engenharia ambiental pode auxiliar. De momento foi isso que eu lembrei, né? Como exemplo, mas com certeza tem outras ações, outras áreas na Quarta Colônia também. Por enquanto, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Não sei se vocês têm alguma consideração final para fazer. Eu acho que o trabalho com o PET continua, né, da educação física. Chegou outra pergunta. Chegou uma pergunta.
Posso ler? Pode falar. Para a realização, a pergunta da Ebony. Para a realização dessas visitações, são elaboradas certas exigências, principalmente o cuidado, segurança e preservação do local. Como se deve proceder caso ocorra alguma dessas violações? Eu acho que ela quis falar sobre visitas, né, aos atrativos, aos locais. Tá. Bom, cada local é um local. Tem atrativos turísticos que são propriedades privadas, tem atrativos... O geoparque é o todo, entendeu? Então, tem atrativos que são de responsabilidade da prefeitura municipal, tem uns que são de responsabilidade da prefeitura municipal, mas com administração terceirizada. Outros são, por exemplo, existe uma chácara lá em Caçapava, que eu posso citar, que é um geossítio, né, porque tem afloramento de rochas, enfim, e ali tem que dá para visitar, mas tem que pedir, né, a autorização para os proprietários. Então, cada local é um local. Eu convido vocês para entrarem no site do Geoparque Caçapava, do Geoparque Quarta Colônia, que ali tem essas informações sobre visitação dos locais. Tá? E aí, se paga, se não paga. Então, como eu falei, o Geoparque em si não é um local específico que tu vai visitar. São vários atrativos, são vários geossítios, e cada um tem um endereço, um proprietário, um atrativo, um serviço que oferece uma caminhada, uma trilha, um almoço, né? É bem diversificado. Eu acho que daí, na questão dos geossítios em áreas particulares, sempre deve ser chamado o proprietário, né, da área. E no caso de áreas públicas, sempre deve ser chamada algum representante da prefeitura, seja da Secretaria de Turismo, seja da Secretaria do Meio Ambiente. Se vocês, inclusive, se vocês virem, por exemplo, uma pessoa vendendo fósseis, isso é uma prática proibida no Brasil. O fóssil, todo o material encontrado abaixo da terra é considerado da União. Então, deve ser sempre, mesmo se tiver alguma dúvida, chamado a instituição, no caso da Quarta Colônia, que é o CAPA, e na casa da Caçapava, que é a Unipampa. Ambas as instituições têm autorização para portar esse tipo de material, para carregar, para transportar, para recolher. Vão saber o jeito melhor, né, de coletar o material também, para não danificá-lo. Então, sempre é importante entrar em contato com a universidade ou com os proprietários, né, nesse caso de propriedades particulares, para haver esse tipo de coleta, ou se houver alguma violação, entre aspas, dessas regras das boas práticas, né, da conservação da natureza, daí, então, entrar em contato com a prefeitura e realizar ou uma denúncia, ou um alerta, e sempre procurar ter o bom senso de parar ou não a ação naquela situação, né, porque às vezes tu pode até colocar em perigo a tua vida se tu interromper alguém, então sempre ter esse bom senso também. Complementando, eu citei, né, que tanto o Geoparque Caçapava quanto o Quarta Colônia tem os geossítios, e alguns deles são citados nos nossos sites, mas, por exemplo, eles só têm interesse científico. Isso é importante ficar atento para isso, entendeu? Porque quando há possibilidade de visitação, vão estar as informações ali, né? Que a possibilidade de visitação, ele tem interesse turístico. Mas nós também temos que citar aqueles que são só de interesse científico mesmo, mas são geossítios com importância geológica, geomorfológica. Então, é importante atentar para isso, não é porque está ali, né, citando, tem a localização que eu vou lá, vou tentar ir, aí é numa propriedade particular, né, às vezes no campo, então tem que ter esse tipo de cuidado e respeito em qualquer lugar que a gente vai, né, em qualquer cidade. E às vezes é perigoso também, né, pode ter desabamento, pode ter um local mais instável, né. Outra coisa muito importante é que os dois territórios têm guias turísticos. Então, a maioria desses locais para visitação, mesmo os turísticos, às vezes precisa de um guia, né, para o passeio ficar mais interessante, para auxiliar na localização. Então, é interessante
para a maioria, fazer a contratação do guia, da agência de receptivo, para fazer os passeios, fica essa dica. Perfeito. Larissa, quanto à acessibilidade de, por exemplo, pessoas que possuem deficiência ou até mesmo idosos, os atrativos e atividades buscam promover a inclusão de diversos públicos? Infelizmente, não. Não consigo lembrar, assim, dos atrativos estarem preparados para isso. Realmente é uma deficiência. Deve Essa é uma demanda nossa, né? É uma demanda. A gente é uma demanda. procura também, isso daí a gente já colocou para o conselho gestor, comitê gestor do Geoparque Quarta Colônia, quanto à inclusão de pessoas com deficiência, idosos, acessibilidade nos locais turísticos. A Cascata Haddocks é uma que de carro tu consegue chegar até, e tem um mirante, tu consegue enxergar que é uma cascata em agudo, mas até lá embaixo são escadas, né? Normalmente esses locais são totalmente turismo de aventura, né? Mas, assim, as pessoas com idosos, dependendo se tiver uma boa condição física, né, consegue chegar calmamente e tem até um acesso que não é tão difícil. Mas a gente tem os museus, né? Tipo, o Geoparque, ele não é só formado de... E claro que a gente não quer que as pessoas só visitem os museus, mas ele não é só formado de locais, de sítios turísticos inacessíveis. Por exemplo, as guaritas, tu chega de carro lá e tu consegue observar todas as guaritas, sendo deficiente, sendo idoso, enfim, tu consegue enxergar isso em Caçapava. Na Quarta Colônia, tu consegue ir ao Museu do Imigrante, tu consegue ir a alguma cascata, tem um mirador também, tu consegue observar, tem mirantes, tem o CAPA, que é o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, que quando aberto vai ter a opção de visitar, e o cadeirante pode chegar lá e vai ter acesso. Tem em Caçapava, quando for construído o Centro Interpretativo, que agora já tem a sede, também vai ter acesso a cadeirantes e idosos. Então, alguns atrativos é de certeza que podemos ter acesso, né? Porém, cascatas, alguns outros geossítios, a gente vai ter mais dificuldade. Porém, essa é uma demanda e a gente quer, sim, que a maioria dos nossos, a gente vai escolher, né? Os geossítios que não demandam de muito desgaste financeiro e estrutural e de pessoas, enfim, para isso, mas é um objetivo, sim, dos dois geoparques. Ok, então. Creio que agora sim podemos chegar às nossas considerações finais. Vou continuar, então, falando que eu estava falando do PET. o PET, então, na Educação Física, até algumas atividades ali que falaram, né, que propuseram durante a pandemia foi, até eu vou abrir aqui o spoiler também, a realização de gincanas com as escolas, inclusive daí a Paty deu uma comentada, né, que a gente pode realizar a educação geopatrimonial ou ambiental através da não lives, né? Porque a gente não tem como transmitir ao vivo da natureza sem rede e sem internet, mas através de vídeos gravados, de vídeos de educação patrimonial, de vídeos de educação ambiental, de exercícios na natureza, porque às vezes só de tu enxergar uma pessoa na natureza tu já se sente um pouco bem. Claro que tu estar na natureza é muito diferente, é bem melhor. Mas quando vê, tu consegue, né, ter acesso a esses vídeos e enfim, e tu já se sente um pouquinho melhor. A pandemia não está sendo fácil para ninguém, né? O turismo também é um segmento assim que foi um dos mais prejudicados com relação à economia, né? Porque saúde a gente sabe que é primordial, todo mundo se manter seguro. Mas enfim, a gente não está pedindo para que vocês saiam de casa agora e vão visitar os geoparques. Mas a gente pede para quando vocês estiverem com segurança, todo mundo estiver vacinado, todo mundo estiver com tempo, que conheçam com segurança, com máscara, com álcool gel, com distanciamento, os nossos geossítios, visitem, respeitem a cultura que vocês encontrarem. Não, a gente sempre fala assim, a gente tem umas boas práticas, né, para os turistas, então a gente pede que vocês deem uma olhadinha assim nas nossas redes sociais, que é respeitar a cultura, respeitar o sotaque, todo mundo vai ter sotaque diferente em todos os lugares, não imitem, respeitar a natureza, levou o salgadinho, leva o salgadinho de volta para casa, leva o papelzinho de volta, ou seja,
você vai visitar o local, deixe praticamente como você ouviu lá, não vai zoar com a natureza. Também a gente pede para que todo mundo se sinta assim, bem à vontade para entrar em contato com a subdivisão do Geoparque, se tiver interesse em realizar alguma ação. Eu até deixo para a parte agora, essa parte mais também administrativa, se tiver interesse em realizar alguma ação de extensão e algum outro projeto de pesquisa, e entre em contato conosco, fique bem à vontade, que a gente é todo ouvidos. Obrigada pelo convite, pessoal, obrigada a todos que estiveram aqui até agora. Bom, eu espero que depois das nossas falas, né, vocês queiram conhecer, queiram também estudar e pesquisar sobre o assunto e sobre esses territórios. É um assunto rico, são territórios ricos para pesquisa, para estudo. É um assunto interessantíssimo, também apaixonante, como eu falei no início. E reafirmo que a subdivisão de Geoparques está de portas abertas, né, para a gente pensar em novas ações. E muitas ideias legais já surgiram nas reuniões que a gente fez de preparação para essa. Agora surgiram ideias legais nas nossas falas, no chat. Então, dá para fazer muita coisa legal. E, principalmente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a todos também que acompanharam vocês, os palestrantes se disponibilizaram a vir aqui a participar. Foi muito esclarecedor e creio que agregaram muito para o conhecimento do Geoparque, né? Só vou avisar aqui o pessoal que se inscreveu que os certificados eles vão ficar disponíveis no máximo de uma semana. Então, creio que seja isso. Queria agradecer a participação de vocês e até logo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.